Existe um preço para ser salvo por algo que nunca deveria ter acordado. E Eliam pagou esse preço com cada batida do seu coração, porque o guardião que o salvou naquela noite não pediu ouro, não pediu glória. Pediu algo muito mais íntimo. Algo que ninguém deveria dar. Mas estou correndo demais. Deixe-me voltar ao começo. Ao momento em que tudo mudou. Ao instante em que um garoto de 12 anos, sozinho na escuridão de uma floresta que devora almas, encontrou algo que nem mesmo os anciões ousavam nomear. Se você procura histórias onde o sobrenatural não é apenas magia, mas sim pacto, dor e transformação, então fique. Porque o que aconteceu com Eliam não foi um conto de fadas. Foi um encontro com o abismo. E o abismo sempre olha de volta. Inscreva-se no canal, porque esta é apenas a primeira camada de um mundo onde o esquecido desperta, onde o antigo retorna, e onde cada salvação tem seu preço gravado em pedra e sangue. A floresta de Achar não tinha esse nome por acaso. Achar, na língua antiga, significa lugar onde os deuses choraram. E acredite, eles choraram muito, tanto que as árvores cresceram retorcidas, como se tentassem fugir do próprio solo. Tanto que os animais nascem com olhos a mais, ou sem olhos nenhum. Tanto que ninguém entra ali por escolha. Ninguém, exceto os desesperados. Eliam era um deles. Ele corria entre as árvores com os pés descalços sangrando sobre as raízes que pareciam surgir propositalmente para feri-lo. Sua respiração era um gemido agudo, infantil, aterrorizado. Atrás dele, vozes. Não vozes humanas, não completamente. Eram guturais, arrastadas, como se algo estivesse aprendendo a falar usando cordas vocais que não lhe pertenciam. Eles o chamavam. Não pelo nome. Pelo cheiro. Eliam sabia que estava perdido. Sabia desde o momento em que cruzou a borda da floresta, 3 dias atrás, fugindo da aldeia que o expulsara. Filho da bruxa, eles o chamavam. Sangue amaldiçoado. Sua mãe morrera no parto. Seu pai, enforcado por heresia. E ele foi deixado aos cuidados de um tio que o espancava e de uma tia que cuspia no seu prato antes de servir. Então Eliam fugiu. Para a única direção que ninguém o seguiria. E agora, enquanto tropeçava em uma raiz e caía de bruços no chão coberto de musgo úmido, ele percebeu a verdade mais cruel de todas. Talvez os aldeões tivessem razão. Talvez ele realmente fosse amaldiçoado. Porque o que mais explicaria estar sendo caçado por coisas que não deveriam existir? Ele virou a cabeça, ainda deitado, e viu 3 criaturas emergindo da névoa espessa que cobria o chão da floresta como um lençol funerário. Eram altas, esguias demais, com articulações que dobravam em ângulos impossíveis. A pele, se é que aquilo era pele, era cinza como cinzas molhadas, e seus rostos eram máscaras lisas, sem traços, exceto por fendas verticais onde deveriam estar as bocas. Fendas que abriam. E abriam. E abriam. Revelando fileiras e fileiras de dentes como espinhos de roseira. Eliam não conseguia se mover. O medo prendera ao chão como raízes invisíveis. Ele fechou os olhos, esperando o fim. E foi quando ouviu um som. Grave. Profundo. Como se a própria terra estivesse respirando. Tum. Depois outro. Tum. Passos. Mas não passos comuns. Estes faziam o chão tremer. Faziam as árvores se curvarem. Faziam as criaturas, aquelas coisas horríveis que o perseguiam, congelarem no lugar, suas cabeças lisas se virando em uníssono para uma direção. Para trás de Eliam. O garoto abriu os olhos lentamente. Virou-se. E viu o guardião pela primeira vez. Solidão não é apenas estar sozinho. É saber que, mesmo cercado por pessoas, você é invisível. É carregar dentro do peito um grito que ninguém nunca vai ouvir. Eliam conhecia bem esse peso. Desde que conseguia se lembrar, ele fora o garoto errado. Na aldeia de Pedra Cinza onde nascerá, cada criança tinha seu lugar. Os filhos dos ferreiros aprendiam a forjar. Os filhos dos caçadores aprendiam a rastrear. Os filhos dos sacerdotes aprendiam a rezar. Mas Eliam era filho de ninguém. Sua mãe, Mirela, fora acusada de bruxaria. Não porque praticasse magias, a verdade raramente importa em vilas pequenas, mas porque era bonita demais, inteligente demais, e se recusava a se curvar diante dos homens do conselho. Quando engravidou sem estar casada, a sentença foi clara:
ela seria tolerada até dar à luz. Depois, julgada. Ela morreu antes do julgamento, sangrando sobre as palhas de um celeiro, trazendo Eliã ao mundo com suas últimas forças. O pai, um mercador de passagem cujo nome Eliã nunca soube, desaparecera meses antes. Alguns diziam que fugira. Outros, que fora morto em estrada. Mas a versão que a vila preferiu foi diferente. Ele fora enforcado por seduzir uma bruxa. A justiça poética de um pecado punido. Não importava que fosse mentira. Importava que fosse conveniente. Então Eliã cresceu marcado. Não com ferro quente, nada tão misericordioso. Ele foi marcado com olhares, sussurros, portas fechadas. Foi marcado pelo silêncio que caía sobre as conversas quando ele se aproximava. Pelo jeito como as outras crianças o evitavam, como se carregar fosse contagioso. Seu tio, Grevan, o acolhera. Não por bondade. Por obrigação. E deixava isso claro a cada refeição, a cada noite fria onde Eliã dormia no celeiro em vez de dentro de casa. Você come porque eu permito, Grevan dizia, enquanto sua esposa, Hilda, desviava o olhar. Você respira porque eu sou generoso. Não esqueça disso, filho da bruxa. Filho da bruxa. As palavras eram lâminas afiadas que cortavam mais fundo a cada repetição. Eliã tentou pertencer. Tentou aprender a forjar com os outros meninos, mas eles o empurravam para longe da fornalha. Tentou ajudar na colheita, mas as mães puxavam seus filhos antes que ele chegasse perto. Tentou, desesperadamente tentou, fazer tudo certo. Mas não há como acertar quando sua própria existência é considerada erro. A solidão se instalou então como um segundo coração dentro dele. Um coração feito de silêncio e abandono, que batia em descompasso com o primeiro. E a cada dia, Eliã sentia esse segundo coração crescer, até que parecia ocupar mais espaço do que ele próprio. Ele começou a buscar refúgio na borda da floresta. Não dentro, ninguém era louco o suficiente para entrar em achar, mas perto bastante para sentir seu hálito frio. Ali, onde ninguém o encontraria, ele se sentava e olhava para as árvores retorcidas. E as árvores pareciam olhar de volta. Havia algo reconfortante naquilo. Na ideia de que talvez, apenas talvez, existisse um lugar onde ele pertencesse. Mesmo que fosse um lugar amaldiçoado. Ele conversava com a floresta. Sussurrava seus medos para as sombras. Contava histórias que ninguém mais queria ouvir. E às vezes, apenas às vezes, sentia como se algo estivesse escutando. Não com pena. Não com amor. Mas com atenção. E para alguém invisível a vida inteira, atenção era quase o mesmo que afeto. Foi em uma dessas tardes, enquanto Eliã desenhava padrões na terra com um graveto, que ouviu pela primeira vez. Uma voz. Não com palavras. Era mais uma sensação. Um peso no ar. Como se algo muito antigo tivesse se movido nas profundezas da floresta e seu movimento enviasse ondas através da realidade. Eliã parou de desenhar. Olhou para as árvores. Por um instante, jurou ter visto algo entre os troncos. Algo grande. Algo que não se movia como as criaturas que conhecia. Algo que esperava. Ele deveria ter corrido. Deveria ter voltado para a vila, por mais cruel que fosse. Mas Eliã estava cansado. Cansado de ser invisível. Cansado de carregar dois corações, um que batia, outro que doía. Então fez algo que mudou tudo. Ele sussurrou para a floresta. Se você está aí, se você me ouve, eu queria saber como é não estar sozinho. A floresta não respondeu. Mas algo dentro dela, no lugar mais profundo onde até as sombras tinham medo de ir, registrou aquelas palavras. E esperou. Porque pedidos feitos em desespero são os mais perigosos. São os que atraem respostas. Nem toda magia brilha. Nem todo poder se anuncia com trovões e luz. Às vezes, o sobrenatural chega como uma brisa gelada. Como um arrepio que sobe pela espinha. Como a certeza inexplicável de que algo mudou, mas você não sabe o que. Foi assim que começou. 3 noites depois de Eliã fazer seu pedido silencioso para a floresta, as coisas estranhas começaram. Primeiro, foram os sonhos. Eliã sempre sonhara, sonhos comuns, fragmentados, que evaporavam com a luz do dia. Mas estes eram diferentes. Eram sólidos. Ele sonhava com pedra. Não pedras comuns,
mas rochas imensas, talhadas em formas quase humanas, cobertas por musgo tão antigo que tinha se tornado parte da rocha mesma. Nos sonhos, ele caminhava entre essas estátuas. Gigantes adormecidos em um templo sem teto, sob um céu que nunca mostrava estrelas. E enquanto caminhava, sentia o peso de olhares. Como se as estátuas, apesar de imóveis, estivessem cientes. Ele sempre acordava no mesmo momento, quando uma das estátuas, a maior, no centro, começava a rachar. Rachaduras que sangravam não sangue, mas luz. Uma luz verde pálida, doentia, que iluminava runas esculpidas na pedra. E sempre, sempre, Elian acordava com o som ainda ecoando em seus ouvidos. Tum, tum, tum. Como batidas de um coração impossível. Ele tentou ignorar. Tentou convencer a si mesmo de que eram apenas pesadelos, afinal, meninos assustados têm pesadelos. Mas então começou a segunda coisa estranha. As pedras. Elian notou primeiro perto do riacho onde buscava água. Uma pedra perfeitamente redonda, do tamanho de seu punho, pousada sobre uma raiz exposta. Ele não se lembrava de ter visto aquela pedra antes, e conhecia cada centímetro daquele caminho. Pegou a pedra. Era lisa, quente, como se tivesse estado sob o sol, embora o dia estivesse nublado. Na superfície, mal visíveis, havia marcas. Não arranhões naturais. Eram intencionais. Símbolos. Os mesmos símbolos dos sonhos. Elian largou a pedra como se queimasse. Mas quando voltou no dia seguinte, ela ainda estava lá. E havia outra. Depois outra. Formando um caminho. Um caminho que apontava para dentro da floresta. Ele deveria ter contado para alguém. Mas quem acreditaria? Grevan o chamaria de louco. Hilda cuspiria e faria o sinal contra mal-olhado. Os outros na vila. Bem, eles nem sequer o ouviriam. Então Elian guardou segredo. E as pedras continuaram aparecendo. Na terceira noite, algo novo. Ele acordou não no celeiro onde dormia, mas em pé, do lado de fora, descalço na terra fria. Não tinha memória de levantar, de caminhar, de abrir a porta. Mas ali estava ele, sob a lua minguante, olhando fixamente para a linha das árvores. E pela primeira vez, viu com clareza. Entre os troncos retorcidos, onde a névoa se acumulava como algo vivo, havia uma silhueta. Imensa. Imóvel. Feita de ângulos que não existiam na natureza. Elian piscou. A silhueta continuava lá. Não era a árvore. Não era a rocha. Era algo que fingia ser ambos, mas falhava nos detalhes. A forma era humanoide. 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, mas as proporções estavam erradas. Tudo era largo demais, pesado demais, como se tivesse sido esculpido por alguém que apenas ouvirá descrições de humanos mas nunca vira um. E então, a coisa moveu a cabeça. Não rápido, não ameaçador, apenas olhou diretamente para Elian. O garoto não conseguiu se mover. Não porque estivesse paralisado de medo, embora sentisse medo, mas porque algo mais forte o prendia. Uma curiosidade. Reconhecimento. Como se, de alguma forma absurda, ele conhecesse aquela coisa. E ela conhecesse ele. A silhueta ergueu uma mão. Lentamente. Com cuidado excessivo, como se tivesse medo de assustá-lo. E apontou. Não para Elian. Para a floresta. Para dentro. Um convite. Ou uma súplica. Elian deu um passo. Depois parou. Seu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Mas o segundo coração, aquele feito de solidão, estava quieto. Pela primeira vez em anos, quieto. Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para a criatura. O que você quer de mim? A silhueta não respondeu com palavras. Mas Elian sentiu a resposta. Não nos ouvidos, mas na base do crânio, onde os pensamentos nascem antes de se tornarem linguagem. Encontre-me. Depois, a silhueta se dissolveu. Não desapareceu, dissolveu, como se tivesse sido feita de névoa o tempo todo. E Elian ficou sozinho na escuridão. Mas não completamente sozinho. Porque agora ele sabia, algo chamava, algo o queria. E para um garoto que passará a vida sendo indesejado, isso era mais perigoso do que qualquer monstro. Porque dava esperança. E esperança,
para os desesperados, é o anzol mais cruel. Existem momentos que dividem a vida em antes e depois. Momentos onde o mundo revela uma face que você nunca suspeitou existir. Momentos onde você entende, com clareza aterrorizante, que a realidade é muito maior, e muito mais estranha, do que qualquer um admite. Para Elian, esse momento chegou na 7ª noite. A vila decidirá que ele precisava ir. Não oficialmente. Não com julgamento ou cerimônia. Mas da forma como vilas pequenas decidem as coisas, sussurros se tornando consenso, olhares se tornando veredicto. Foi Grevan quem executou a sentença. Ele esperou até Hilda dormir. Depois entrou no celeiro onde Elian estava deitado sobre feno, e agarrou o garoto pelos cabelos. Chega, Grevan disse, com uma calma que era pior do que gritos. Chega de alimentar maldição. Chega de carregar o erro de sua mãe. Elian tentou se debater, mas tinha 12 anos e braços finos demais. Grevan o arrastou para fora, para a escuridão, para a borda da vila. E o empurrou para dentro da floresta de Achar. Se os deuses te querem vivo, Grevan disse, já se afastando, eles te trarão de volta. Se não, bem, talvez era isso que deveria ter acontecido desde o começo. Elian caiu de joelhos na terra fria. Quando olhou para trás, Grevan já estava indo embora, sua silhueta engolida pela escuridão. E Elian entendeu, não haveria volta. Ele ficou ali, ajoelhado, enquanto o frio subia pelas pernas. Enquanto a floresta respirava ao redor. Enquanto lágrimas silenciosas desciam por seu rosto, não de medo, mas de algo pior. Alívio. Porque finalmente, ele não precisava mais fingir que pertencia a um lugar que nunca o quis. Foi quando ouviu os passos. Não os passos pesados que vira antes. Estes eram leves, rápidos, múltiplos. E vinham de dentro da floresta, se aproximando. Elian levantou os olhos. E viu as criaturas. 3 delas. As mesmas do começo desta história. Cinzas, esguias, impossíveis. Seus rostos sem feições se abrindo em fendas repletas de espinhos pontiagudos. Elas o cercaram. E Elian, exausto demais para lutar, simplesmente fechou os olhos. Que seja rápido, pensou. Mas a morte não veio. Veio outra coisa. Tum. O chão tremeu. As criaturas congelaram. Tum. Mais forte. Mais próximo. E então, Elian viu. O guardião emergiu da névoa como uma montanha que aprende a caminhar. Era imenso. Talvez 3 vezes a altura de um homem, talvez mais. Seu corpo era feito de pedra. Não esculpida, mas crescida, como se montanhas tivessem se acumulado ao longo de milênios até tomar forma vagamente humana. Musgo cobria seus ombros como um manto verde escuro. Raízes brotavam de suas juntas, pendendo como tendões expostos. E seu rosto era uma máscara branca, lisa, atravessada por uma única rachadura vertical, como uma ferida antiga que nunca cicatrizara. Através da rachadura, brilhava a luz. Verde pálida. Doente. Antiga. O guardião parou entre Elian e as criaturas. Não disse nada. Não precisava. Sua simples presença era declaração suficiente. As criaturas recuaram. Suas fendas bocas se fecharam. Depois, movendo-se com pressa antinatural, desapareceram entre as árvores. Deixando Elian sozinho. Com o guardião. O silêncio que se seguiu era denso, físico. Elian conseguia sentir o peso dele nos ombros, nos pulmões. Ele deveria correr. Deveria gritar. Deveria fazer algo. Mas tudo o que conseguiu foi sussurrar. Você é real. O guardião não se moveu. Mas a luz através da rachadura pulsou. Uma vez. Como resposta. Elian se levantou nas pernas trêmulas. Olhou para cima, e cima, até encontrar aquela máscara branca, aquela ferida luminosa. Você estava me chamando, Elian disse. Não era pergunta. Era certeza. Nos sonhos. Nas pedras. Era você. Outro pulso de luz. Por quê? A voz de Elian rachou. Por que eu? E então, pela primeira vez, o guardião se moveu. Não para atacar. Não para ameaçar. Ele ajoelhou. O movimento foi lento, cuidadoso,
como se tivesse medo de quebrar algo frágil. Pedras rangendo contra pedras, musgo estalando, raízes se ajustando. Quando terminou, o guardião estava na altura de Eliã, e ergueu uma mão. A mão era grande o suficiente para esmagar o garoto inteiro, mas se moveu com ternura impossível, parando a poucos centímetros do rosto de Eliã, esperando. Eliã entendeu. De alguma forma louca, entendeu. Era um pedido. Uma pergunta. Você confia? O garoto olhou para aquela mão de pedra. Para as runas brilhando fracamente em sua superfície. Para os dedos que poderiam destruí-lo mas permaneciam abertos, vulneráveis. Pensou em Greva. Em Hilda. Na vila. Em todos que o rejeitaram, o machucaram, o chamaram de maldição. Pensou no segundo coração em seu peito, aquele feito de solidão. E então fez a escolha que mudaria tudo. Eliã colocou sua mão pequena, humana, sangrando de tantas fugas, dentro da palma do guardião. Pedra contra carne. Antigo contra novo. Impossível contra real. E pela primeira vez em 12 anos de vida, Eliã sentiu o segundo coração parar de doer. A luz da rachadura no rosto do guardião brilhou mais forte. E através dela, Eliã ouviu. Não palavras. Imagens. Sentimentos. Memórias que não eram suas. Viu um templo. Viu guardiões, dezenas deles, em pé como sentinelas. Viu pessoas trazendo oferendas, não de medo, mas de reverência. Viu guerra. Viu fogo que queimava a pedra. Viu os guardiões caindo, um por um, até restar apenas um. Este, sozinho, esquecido, esperando em uma floresta amaldiçoada por algo que não sabia mais o que era. Até sentir um garoto. Um garoto tão sozinho quanto ele. Um garoto que pediu para não estar mais sozinho. E o guardião, que não conhecia amor da forma que humanos conhecem, mas conhecia dever, respondeu. Eliã abriu os olhos. Quando os fechará? E percebeu que lágrimas escorriam por seu rosto. Você estava esperando, sussurrou. Todo esse tempo. Esperando alguém que te visse. O guardião não respondeu. Mas sua mão, delicadamente, se fechou ao redor da de Eliã. E naquele gesto, um pacto nasceu. Não com palavras. Não com magia. Mas com algo mais profundo. Reconhecimento. Dois solitários encontrando, na vastidão do abandono, um ao outro. Conexão verdadeira não surge de grandes gestos. Surge de momentos pequenos repetidos. De silêncios compartilhados. De entender, sem palavras, o peso que o outro carrega. Eliã não voltou para a vila. Não havia vila para voltar. Havia apenas a floresta, o guardião, e uma compreensão crescente de que sua vida, tudo que conhecera, tudo que fora, terminara naquela noite. Algo novo começava. O guardião o levou para o templo. Não o ergueu, seus movimentos eram lentos demais, pesados demais. Em vez disso, caminhou, e Eliã seguiu. Mão na mão. Pedra e carne. O caminho era longo. A floresta se abria diante deles de forma impossível. Árvores que bloqueavam a passagem se curvavam, raízes que brotavam da terra recuavam. Como se a própria Achar reconhecesse o guardião e lhe prestasse respeito. Ou medo. Eles caminharam por horas. Talvez dias. O tempo dentro daquela floresta não seguia regras normais. Eliã deveria estar exausto, faminto, mas não estava. Sentia apenas uma estranha leveza. Como se, pela primeira vez, estivesse no lugar certo. Finalmente, chegaram. O templo não era imponente da forma que Eliã imaginara. Não havia cúpulas douradas ou portões magníficos. Era ruína. Pilares quebrados cobertos de musgo. Paredes desmoronadas onde flores pálidas cresciam entre as pedras. Um teto que em algum momento existira, mas agora restavam apenas vigas caídas e céu aberto. E no centro, estátuas. Dezenas delas. Guardiões de pedra, todos semelhantes àquele que o guiara. Imóveis. Cobertos de séculos de abandono. Alguns sem braços. Outros sem cabeças. Todos rachados, quebrados, esquecidos. Eliã entendeu. Este era o lugar de onde viera. Este era o lar do guardião. E ele era o único que restava desperto. O guardião o conduziu até um nicho entre duas colunas, onde havia algo semelhante a uma cama.
pedras planas cobertas por camadas de musgo macio. Um lugar protegido do vento, da chuva. Um lugar preparado. Você sabia, Elian sussurrou, olhando ao redor. Sabia que eu viria. O guardião se ajoelhou novamente, sua presença enorme mas não opressiva. A luz através de sua rachadura pulsava em ritmo lento, constante. Como respiração. Elian se sentou no musgo. Era surpreendentemente confortável, quente. Olhou para o guardião, sua máscara branca, suas runas brilhantes, suas mãos de pedra pousadas nos joelhos como monge em meditação. Você pode falar? Elian perguntou. Silêncio. Depois, imagens. Não visuais desta vez, mas sensações. A impressão de sons esquecidos. Palavras que existiram milênios atrás mas que o guardião não lembrava mais como formar. Ele era antigo demais. Tinha esquecido a linguagem. Tudo bem, Elian disse, surpreendendo a si mesmo com a própria calma. Eu também não sou muito bom com palavras. Passou a mão pelo musgo. Sentiu a textura, a vida ali. Pensou em quantos anos aquele musgo crescerá. Quantas chuvas testemunhara. Quanto silêncio absorvera. Na vila, Elian começou, eu falava sozinho. Porque ninguém escutava. Ou escutavam mas fingiam que não. É estranho como isso funciona. Você pode estar rodeado de gente e ainda assim. Sua voz falhou. O guardião estendeu a mão. Não para tocar, apenas para oferecer. A palma aberta, voltada para cima. Elian colocou sua mão ali novamente. E sentiu. Não pensamentos. Não palavras. Mas presença. A presença de algo que existia, que via, que reconhecia. E percebeu, o guardião não precisava de palavras porque oferecia algo mais profundo. Testemunho. A certeza de que, qualquer que fosse o peso que Elian carregasse, ele não carregava sozinho. Obrigado, Elian sussurrou. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da vida de Elian. E, paradoxalmente, os mais pacíficos. Ele explorou o templo. Encontrou câmaras escondidas onde vegetação bioluminescente crescia, iluminando paredes cobertas de escritas indecifráveis. Encontrou fontes onde água cristalina brotava de fendas na pedra, com sabor doce e frio. Encontrou outros guardiões, adormecidos, imóveis, cobertos de vinhas, e se perguntou se algum dia acordariam. E sempre, sempre, seu guardião estava por perto. Não invadia. Não sufocava. Apenas, estava. Como árvore antiga que oferece sombra sem pedir nada em troca. Elian começou a falar. Não porque esperava respostas, mas porque precisava. Contou sobre sua mãe, que nunca conhecera mas sobre quem inventava histórias. Contou sobre Grevan, sobre as pancadas, sobre as noites frias no celeiro. Contou sobre a solidão que o comia por dentro, dia após dia, até quase não sobrar nada dele. E o guardião escutava. Cada palavra. Cada pausa. Cada lágrima. Sem julgamento. Sem pressa. À noite, quando Elian dormia em seu nicho de musgo, o guardião permanecia acordado. Sentado como sentinela. A luz de sua rachadura pulsando suavemente, projetando sombras longas pelas ruínas. Uma vez, Elian acordou no meio da noite e viu. O guardião estava inclinado, uma mão enorme pousada delicadamente sobre a parede próxima ao garoto. Não tocando Elian, nunca invadindo seu espaço, mas próximo. Protegendo. Elian não disse nada. Apenas fechou os olhos novamente e voltou a dormir, com o som distante de pedra respirando ao seu redor. Tum, tum, tum. Como batimento de coração. Como promessa. Foi na quinta noite que Elian perguntou: por que você me salvou? Verdadeiramente. Não apenas porque eu pedi. Há algo mais, não há. O guardião estava sentado, sua forma imensa recostada contra um pilar quebrado. Elian estava próximo, abraçando os joelhos, olhando o céu estrelado através das brechas do teto destruído. A resposta veio não em imagens, mas em emoção pura. Reconhecimento. Não de Elian especificamente, mas de sua dor. O guardião conhecia abandono. Conhecia ser o último. Conhecia esperar por algo que nunca viria. Conhecia solidão. E quando sentiu o pedido de Elian, um garoto tão sozinho quanto ele, não pôde ignorar.
Porque no fundo, nas profundezas de pedra e musgo e runas antigas, o guardião não era apenas guardião. Era alguém que precisava ser necessário. Alguém que precisava proteger para lembrar que ainda existia. Elian entendeu. E naquele entendimento, algo mudou entre eles. Não era mais garoto e criatura. Era dois seres quebrados, encontrando nos fragmentos um do outro algo parecido com completude. Eu também preciso de você, Elian disse baixinho. Não só para me salvar das coisas lá fora, mas para... Sua voz tremeu. Para lembrar que eu importo. Que minha vida tem valor. O guardião se levantou então, lentamente, e se ajoelhou diante de Elian, descendo até que sua máscara branca ficasse na altura dos olhos do garoto. A rachadura brilhou intensamente. E através dela, Elian soube. Soube que o guardião faria qualquer coisa para protegê-lo. Qualquer coisa. Sem limites. Sem hesitação. E essa certeza, tão absoluta quanto pedra, deveria ter confortado Elian. Deveria. Mas no fundo de sua mente, uma voz pequena sussurrou uma verdade que ele ainda não estava pronto para ouvir. Proteção absoluta sempre tem um preço. E você ainda não sabe qual é. Toda verdade profunda é, em essência, uma ferida. E feridas, quando expostas, sangram. A revelação começou sutilmente. Elian notou primeiro em si mesmo. Pequenas mudanças. Nada alarmante, apenas estranho. Suas mãos, que sempre foram pálidas, começaram a apresentar manchas acinzentadas. Como sombras sob a pele. Ele esfregava, tentando limpá-las, mas não saíam. Porque não eram sujeira. Eram veias. Veias que escureciam. Depois, os sonhos mudaram. Não eram mais apenas memórias do guardião. Eram sentimentos. A sensação de ser pedra. De existir sem movimento, sem fome, sem medo. Uma existência pesada, lenta, eterna, reconfortante, aterrorizante. Elian começou a dormir mais. Não porque estava cansado, mas porque queria. Queria aquela quietude. Aquela ausência de peso emocional que vinha com ser rocha. E uma manhã, acordou e percebeu que não sentia frio. Embora o ar estivesse gelado, embora seu hálito formasse névoa, seu corpo não tremia. Era como se frio fosse conceito que não mais o alcançava. Foi quando o medo começou. Algo está errado, Elian disse ao guardião, mostrando suas mãos manchadas. Comigo. Algo está mudando. O guardião observou por longo tempo. A luz em sua rachadura pulsou, não no ritmo calmo habitual, mas errático. Preocupado. Depois, pela primeira vez, o guardião fez algo que não fizera antes. Ele tocou o rosto de Elian. Delicadamente. Um dedo de pedra contra a bochecha do garoto. E quando tocou, Elian viu. A verdade. Como em vidro quebrando, a compreensão inundou sua mente. Imagens, sensações, conhecimento passando diretamente do guardião para ele. O pacto. Não era apenas proteção. Era vínculo. Quando Elian colocou sua mão na do guardião naquela primeira noite, quando aceitou sua presença, eles se conectaram. Mas conexões entre mortal e imortal nunca são gratuitas. O guardião o protegia. Mas para manter a proteção, para sustentar o vínculo, precisava de algo em troca. Vida. Não toda. Não imediata. Mas aos poucos, dia após dia, Elian estava se transformando. Suas veias escureciam porque sua essência estava sendo lentamente convertida. Carne se tornando pedra. Sangue se tornando musgo. Mortalidade se tornando eternidade. Em 50 anos, talvez 100, Elian não seria mais garoto. Seria guardião. Mais uma estátua no templo esquecido. Consciente. Vivo. Mas não humano. Elian cambaleou para trás. Não. Não, você não me disse. Você não. O guardião recuou, sua postura, se algo tão grande pode ter postura, encolhendo. Não de ameaça, mas de vergonha. Através da rachadura, imagens novamente. O guardião não entenderá. Não completamente. Ele era antigo demais, distante demais da mortalidade. Para ele, transformar Elian era presente. Era oferecer eternidade.
Era salvar o garoto de morte, de dor, de abandono. Era dar o que guardiões mais valorizavam: permanência. Ele não compreenderá que, para humanos, permanência é prisão. Você está me roubando, Elian sussurrou, voz quebrando. Está me transformando em algo que eu não escolhi ser. O guardião não se moveu. A luz em sua rachadura escureceu. E pela primeira vez, Elian viu naquele ser imenso, naquele colosso de pedra e tempo, algo terrivelmente humano. Arrependimento. Mas arrependimento não desfaz pactos. Não reverte transformações. Não devolve escolhas. Existe alguma forma de parar? Elian perguntou, desesperado. De quebrar o vínculo. Imagens. Confusas, fragmentadas. Sim, havia forma. Mas o guardião mostrou. Não com palavras, mas com memória viva. Mostrou outro garoto. Séculos atrás. Outro humano que fizera pacto. Outro que quisera quebrar o vínculo. Mostrou a escolha. Para quebrar, um dos dois precisava morrer. Ou o protegido se destruía, terminando sua própria vida. Ou o protetor se destruía, liberando o vinculado. Não havia terceira opção. Pactos com eternidade sempre terminam em sangue ou pedra. Elian sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Metaforicamente. Mas a sensação era tão real que precisou se segurar em uma coluna para não cair. Então eu não tenho escolha. Ou viro pedra. Ou morro. Ou você. Não conseguiu terminar. O guardião permaneceu imóvel. Mas sua presença, aquela sensação de atenção constante, envolveu Elian como um manto pesado. E pela primeira vez desde que se conheceram, Elian sentiu não conforto. Sentiu medo. Medo do guardião? Não exatamente. Medo do que o guardião representava. Do que sua proteção significava. Amor que devora. Cuidado que aprisiona. Conexão que corrói individualidade. Elian correu. Não pensou. Apenas correu. Para fora do templo, para dentro da floresta, para longe daquela presença esmagadora. E o guardião não o seguiu. Ficou ali, no centro das ruínas, cercado por outros guardiões adormecidos. Sozinho novamente. Como sempre esteve. Como sempre estaria. Porque essa era a verdade cruel. Guardiões não sabem amar sem transformar. Não sabem proteger sem possuir. E Elian, correndo entre árvores retorcidas, finalmente entendia o preço que pagará. Não era sua vida. Era sua escolha. A liberdade de decidir seu próprio destino. E percebeu, com horror, que talvez os aldeões tivessem razão. Talvez ele realmente fosse amaldiçoado. Não por nascimento, mas por aceitar a mão de algo que nunca aprenderá a soltar. Transformação verdadeira nunca é suave. É violenta. É escolha impossível. É perder algo de si mesmo para ganhar algo que ainda não existe. Elian correu até não poder mais. Até suas pernas cederem e ele cair, ofegante, ao pé de uma árvore tão velha que seus galhos formavam catedral natural acima dele. Chorou. Não lágrimas silenciosas, mas soluços profundos, guturais, que vinham de um lugar mais fundo que tristeza. Vinham de traição. De ter finalmente encontrado algo parecido com lar, apenas para descobrir que esse lar tinha paredes que se fechavam. Ele olhou para suas mãos. As manchas acinzentadas tinham se espalhado. Cobriam agora seus antebraços. E quando pressionou a pele, sentiu, ou imaginou sentir, dureza. Inflexibilidade. Pedra crescendo sob carne. Eu não quero isso, sussurrou para ninguém. Para si mesmo. Para o universo que parecia determinado a nunca lhe dar escolhas. Eu só queria não estar sozinho. Só isso. Era pedir demais. A floresta não respondeu. Mas algo mais respondeu. Um sussurro. Não voz, mas sensação. Como brisa fria que carrega palavras esquecidas. Você nunca esteve sozinho. Apenas cego. Elian ergueu a cabeça. Olhou ao redor. Nada. Apenas árvores, névoa, escuridão. Quem? A floresta vê. A floresta lembra. E a floresta conhece o guardião melhor que você. Mostre-se, Elian exigiu, voz trêmula mas firme.
E a floresta obedeceu. Não com forma, mas com visão. Eliam viu através de olhos que não eram seus. Viu o templo. Viu o guardião. Mas não no presente, no passado. Viu quando o templo era inteiro. Viu dezenas de guardiões, todos despertos, protegendo uma civilização que não mais existia. Viu pessoas trazendo oferendas, sim, mas também trazendo sacrifícios. Jovens, crianças, oferecidos aos guardiões para formar vínculos, para criar protetores. E viu o que acontecia com essas crianças. Elas se transformavam. Viravam pedra. Viravam guardiões. O ciclo era eterno. Mas então, guerra. Fogo que não podia ser apagado. Inimigos que destruíam pedra com algo mais forte que armas, com esquecimento. Com apagar nomes, histórias, propósitos. Os guardiões caíram não porque foram quebrados, mas porque foram esquecidos. E quando o último humano que se importava morreu, todos os guardiões dormiram. Exceto um. O guardião de Eliam. Ele não dormira porque, de todos, era o único que nunca completará seu propósito. Era o único cujo vínculo fora quebrado antes da transformação terminar. O humano que protegia escolhera morrer em vez de virar pedra. E o guardião ficará preso, acordado, incompleto, esperando por séculos. Por alguém que aceitasse o que o anterior rejeitara. Por Eliam. A visão se dissipou. Eliam caiu de joelhos, respiração difícil. Ele não estava me salvando, sussurrou, compreensão amarga. Estava me usando para completar o que nunca terminou. Não. A voz da floresta ecoou mais forte. Ele te salvou. E está te usando. Ambos são verdade. Guardiões não entendem nuance. Não entendem que amor e egoísmo podem coexistir. Ele te protege. Mas também precisa de ti. Então o que eu faço? Eliam gritou. Me torno pedra. Mato a mim mesmo. Ou mato. Ou, a floresta sussurrou, você escolhe algo que nenhum humano escolheu antes. O quê? Você muda as regras. E então Eliam entendeu. Entendeu de forma clara, cristalina, aterrorizante. O pacto existia porque ambos aceitaram. O vínculo continuava porque nenhum dos dois o quebrara. Mas pactos não são escritos em pedra, são escritos em vontade. E vontade pode ser reescrita. Eliam se levantou. Limpou as lágrimas. Olhou na direção do templo. E caminhou de volta. O guardião estava onde Eliam o deixará. Imóvel. A luz de sua rachadura quase apagada. Um fio tênue, fraco, como vela em seu último suspiro. Ele estava desistindo. Guardiões não morriam facilmente. Mas podiam escolher adormecer. Desistir de existir despertos. Voltar para a quietude de pedra sem consciência. E era isso que o guardião fazia. Porque pensava ter falhado novamente. Não, Eliam disse, voz firme. O guardião não reagiu. Eliam se aproximou. Colocou ambas as mãos, manchadas, acinzentadas, mudando, na perna imensa do guardião. Eu disse não. A luz pulsou. Fraca. Você me salvou, Eliam continuou. E não vou esquecer isso. Mas me salvou da maneira que sabia. Da única forma que entendia. E eu não posso viver assim. Não posso virar pedra. Não posso desistir de ser humano. Silêncio. Mas também não vou te deixar adormecer sozinho. Não depois de tudo. Eliam fechou os olhos. Respirou fundo. E fez algo que nenhum mortal tentará. Ele empurrou. Não com mãos. Com vontade. Empurrou contra o vínculo. Contra a transformação. Não para quebrá-lo, mas para modificá-lo. Sentiu resistência. Como empurrar montanha. O pacto era antigo, enraizado, pesado demais. Mas Eliam não desistiu. Ouça, gritou, voz ecoando pelas ruínas. Você me deu proteção. Mas eu não preciso de eternidade. Preciso de escolha. Então vou fazer nova proposta. Empurrou mais forte. Você me protege. Eu aceito isso. Mas não toma minha humanidade. Eu permaneço mortal. Eu vivo, envelheço,
morro como humanos fazem. E quando morrer? Sua voz falhou, mas continuou. Quando morrer, você adormece. Não como fracasso, mas como completude. Porque terá protegido alguém até o fim natural dele. A luz da rachadura tremulou. E em troca, Elian sussurrou: eu não te esqueço. Eu te conto para outros. Faço com que seu nome, se você tem nome, seja lembrado. Para que mesmo dormindo, você não seja esquecido. Silêncio absoluto. Depois, tum. Um batimento. Forte. Profundo. O guardião despertou. Não completamente. Ele nunca estivera completamente dormindo. Mas despertou de verdade. A luz em sua rachadura explodiu em brilho verde vívido. E Elian sentiu o pacto se reformando. Não quebrando, transformando. As regras antigas se dissolvendo. Novas regras sendo escritas. Proteção sem posse. Conexão sem transformação. Vínculo sem prisão. As manchas em seus braços pararam de se espalhar. Não desapareceram. O que foi mudado não pode ser completamente desfeito. Mas congelaram. Tornaram-se cicatrizes. Lembretes. Elian abriu os olhos. O guardião estava de pé, olhando para ele. E pela primeira vez, através da rachadura, Elian sentiu não apenas presença. Sentiu gratidão. O guardião se ajoelhou. Colocou sua testa de pedra contra a testa de Elian. E através do toque, compartilhou não memórias ou sensações. Compartilhou promessa. Eu te protejo. Até seu último dia. E depois, descanso. Não como fracasso, mas como propósito cumprido. Elian sorriu através das lágrimas. Então estamos de acordo. E pela primeira vez na história dos Guardiões, um pacto foi reescrito. Não através de morte, mas através de escolha.